Muito bem, meus amigos, você que acompanha através das redes sociais, através da televisão, através do rádio, eu sou o jornalista Everaldo Fogaça. Está no ar o programa do Fogaça, o programa onde você tem espaço e tem voz. Lembrando que você pode mandar aí a sua pauta, os problemas que existem no seu bairro, na sua cidade, na sua localidade. Você de Cacoal, você de Presidente Médici, Ji-Paraná, Candeso, Jamari e Porto Velho. Mande o seu vídeo, preferência, mande ele na horizontal, ou seja, o celular deitado, aonde você grava o vídeo, mostra o problema, manda o nome do bairro, o nome da rua, o número e juntos a gente vai tentar resolver o seu problema. Está no ar o programa do Fogaça e começa com... Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. O som nostálgico que sai das teclas tocadas pelas mãos habilidosas é uma composição própria. Talento que se explica por uma condição especial, rara, que só bem há pouco tempo foi descoberta pela família. Então é isso, né? Meu filho é autista, por isso que ele é tão diferente, por isso que ele é tão seletivo, por isso que ele não faz determinadas coisas, por isso que ele é tão rígido. Fiz o teste e daí deu 144. Que isso significa altas habilidades, é isso? Significa altas habilidades. É superdotação ou não? Superdotação. Mas nem sempre foi assim. As fotos alegres da formatura do ensino infantil não retratam as angústias vividas ao longo da trajetória escolar. Na escola eu passava de ano de uma maneira que quebrava o sistema deles, era bem legal, eu gostava. Que tipo assim, eu não fazia atividade de caderno e daí eu ficava de recuperação. E daí eu fazia recuperação e passava. E daí ninguém gostava disso. Elas não eram tão mente aberta assim. O diagnóstico só veio aos 14 anos, depois que Solange assistiu a uma palestra promovida pela Escola da Magistratura de Rondônia. Eu comecei a ter uma visão diferente, comecei a ter esperança para o meu filho. O evento, ele trouxe o palestrante, Leandro, e o Dr. Ricardo, que é um juiz. Eles trouxeram o que uma mãe atípica pode buscar de bom. Eu só vi o lado ruim do autismo. Eu só via a seletividade alimentar, a rigidez, né? A dificuldade. E aí não, eu comecei a ver, opa, eu posso buscar outras possibilidades para o meu filho. Se esse autista é juiz agora, por que o meu filho não pode ser médico, né, que é o sonho dele? Por que ele não pode ser professor de inglês, que é o sonho do Marcos Paulo? O que eu vou fazer com uma criança que tem um QI desse? E é isso que o tribunal levou para nós agora. Me indicou o Mensa, que é uma associação a nível mundial de superdotados. Eu vou inscrever o Marcos Paulo. Se não fosse o Tribunal de Justiça, como é que eu ia saber? Como é que eu ia saber que existe um Mensa? Eu preciso estimular o Marcos Paulo. Ele precisa entender que ele precisa beber água, que ele precisa se alimentar, que ele tem horário, que ele precisa dormir. A gente tem uma dor invisível que não tem como eu falar tudo. O que eu já passei, o que outras mães passam, né? Porque o Marcos Paulo é autista nível 1, mas tem mães aí com 2, grau 3, né? Que a criança não fala, que a criança não anda, que a criança... Então, imagina a dificuldade que tem essas mães. O tribunal me deu essa oportunidade de ficar em casa, de ver meu filho, de cuidar dele, de cuidar da saúde física dele. A falta de diagnóstico trouxe problemas, sobretudo nas escolas. Por suas características, Marcos Paulo enfrentou dificuldades que foram superadas com a confirmação da superdotação. Aqui na escola Cora Coralina, ele foi acolhido e também estimulado a reclassificar o nível. Ao invés do primeiro ano, ele foi para o segundo do ensino médio. Olha, ela chegou bem desesperada.
No dia que ela veio, ela chorou muito, pedindo ajuda pra gente, porque ela já não sabia o que fazer na escola que ela estava com o menino, né? Que alguma coisa aconteceu lá e a gente ouviu e falou, pode trazer para cá, não tem problema nenhum, o que a gente puder fazer, nós estamos fazendo para qualquer aluno que vier. O que estava sendo ensinado para ele já não era novidade, né? Então ele queria fazer a prova para reclassificação. Então nós fizemos todos os trâmites que tinha que ser feito, né? Falando para ela que ela tinha que fazer um requerimento, pedindo essa avaliação. Nós fizemos, ele fez todas as provas, só teve 2 que ele não tirou 10, o resto todas ele tirou 10. Gabaritou todas. Eu estudo para me divertir, tipo, eu decorei tabela periódica, decorei as bandeiras de todos os países, aprendi código Morse um tempão atrás. É uma linguagem própria, né? Então, é isso que eu faço para me divertir às vezes, aprender coisa aleatória. É isso mesmo. Com memória fotográfica, Marcos Paulo descreve sem olhar as bandeiras de todos os países. Também sabe de cor a tabela periódica. Quando tem interesse por um tema, vai fundo na leitura e na pesquisa. Assim, chegou na música. Eu gostava muito de um desenho e nesse desenho tinha um tema. Eu baixei um aplicativo de piano no meu celular só para aprender a tocar o tema. Minha mãe viu aquilo lá e não falou nada. Mas aí no próximo Natal de 2021 tinha um teclado parado no meu quarto. E daí eu comecei a ter aula de piano. E também como uma atração na Mostra Cultural do Tribunal de Justiça. Para o futuro, grandes planos. O Marcos Paulo tem um vocabulário riquíssimo, o Marcos Paulo entende muita coisa sobre medicina, ele esclarece dúvidas aqui em casa. Esses dias, meu marido falou alguma coisa sobre diabetes e ele, sabe, ele falou tudo sobre diabetes, vários tipos. Eu me interesso bastante por imunologia. Eu decorei todas as células do sistema imune um tempinho atrás aí, eu gostava bastante do assunto. Eu acho que é isso que eu quero ser, médico e especialização em imunologia. Enquanto isso, a família comemora as transformações que fizeram toda a diferença na convivência, na saúde e no futuro de Marcos Paulo. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. A apresentação de um vídeo institucional com projetos sociais de diferentes municípios do estado marcou a abertura da campanha Declare Seu Amor 2026, no auditório do Tribunal de Justiça de Rondônia. A campanha busca ampliar a participação da sociedade na destinação do imposto de renda, contribuindo para o financiamento de projetos que promovem proteção, educação e oportunidades para crianças, adolescentes e idosos. O evento reuniu representantes dos municípios, magistrados, conselhos e instituições parceiras para fortalecer a mobilização em todo o estado. Nós arrecadamos no ano passado pouco mais de 3 milhões de reais, o que representa 4% do nosso potencial. Então, que tal nós tentarmos alcançar 5%, né? Avançarmos 1%, 5% do nosso potencial, que significaria ultrapassarmos a casa dos 4 milhões de reais para 2026. Há 8 anos, o programa, idealizado pela juíza Ana Valéria Santiago, contribui com projetos que envolvem esporte, dança e outras atividades. Depois de conhecer vários projetos sociais pelo país, quando eu trabalhava numa comissão lá no CNJ para a reformulação do Cadastro Nacional de Adoção, que hoje é o Sistema Nacional de Adoção, ao voltar e a gente queria implementar alguns projetos, a gente viu essa necessidade de recursos no fundo. Então a gente percebeu que os fundos não eram cadastrados, que não haviam campanhas em algumas prefeituras, e aí começou todo esse trabalho, esse engajamento do Tribunal de Justiça. Quanto mais a gente tem recursos e a rede consegue trabalhar de forma permanente, menos processos judiciais chegam, né, na justiça, porque não vai haver essa demanda dessa carência e necessidade das crianças e adolescentes. Depois veio a ideia de incluir também o fundo do idoso e hoje o projeto é esse tamanho todo. Quando a gente pensa na destinação do imposto, a gente pensa no cidadão tendo uma
cidadania ativa, em que ele define a aplicação do recurso, do seu imposto devido. O imposto, isso é interessante realçar, o imposto que já seria devido, ou seja, ele não vai pagar mais por isso, ele vai apenas, num ato de solidariedade, de generosidade, destinar o imposto que já era devido. Então não custará nenhum valor, além daquele que já seria devido na sua declaração de ajuste. O projeto conta com vários parceiros que contribuem com a conscientização dos contribuintes. O Ministério Público segue junto com o Tribunal de Justiça nesse projeto, é um projeto essencial para as nossas crianças, os nossos adolescentes, onde nós incentivamos que o contribuinte direcione parte do seu imposto de renda para projetos relativos à proteção da infância e juventude. Eu tenho certeza que será mais um ano de muito sucesso, como tem sido os anteriores, e todos juntos, sempre unidos, tenho certeza que nós traremos bons resultados, não só em torno dessa temática, mas em torno de todos os temas de interesse da sociedade. O papel dos municípios no programa é fundamental, pois para receber os recursos, os municípios devem manter regularizados os fundos da infância, da adolescência e também do idoso. Em 2018, quando o programa começou, eram apenas 8 fundos regularizados. Em 2025, esse número saltou para 48. Olha, nós temos o fundo regularizado, né? O ano passado a gente já fez um importante trabalho, porém, esse ano nós temos condições de fazer com uma proporção muito maior, né? Pela consciência e ter um entendimento melhor, e nós estamos preparados para falar com a nossa comunidade e região. Isso é de grande valia e de grande necessidade. São fundos do idoso e da criança onde nós temos extrema vulnerabilidade. Muitas vezes a rede de apoio dos municípios, ela deixa a desejar. O Sistema Único de Assistência Social clama por esse tipo de aporte, por essa alocação de recursos, para que o programa da política pública seja implementado da melhor maneira possível. Não somente com eficácia, mas buscando eficiência e certamente atendendo quem mais precisa. É um ato de responsabilidade social do Tribunal de Justiça. É uma atividade baseada em políticas públicas. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. O ano era 2012, quando Maria Berenice Tourinho conquistava um feito histórico no estado de Rondônia. Se tornava a primeira mulher reitora da Universidade Federal. Um grande desafio. Por ser mulher, sempre enfrentamos desafios. Mas vivendo no meio, administrando o meio acadêmico, a relação de competição muitas vezes se dá pelas áreas do saber. E se você se coloca nessa área do saber com competência, você politicamente conquista algum espaço no poder. Assim como Berenice, outras mulheres estão marcadas na história do Estado por seu talento, seja na gestão de instituições públicas, na arte ou em outros segmentos. O legado dessas pioneiras foi o foco de um estudo minucioso do Poder Judiciário de Rondônia. O resultado dessa intensa pesquisa foi a exposição A Primeira Mulher de Rondônia, que destaca pioneiras do Estado em várias áreas, entre elas a primeira governadora, a primeira desembargadora, a primeira chefe da Polícia Militar e várias outras. A exposição acontece no shopping da capital Porto Velho e movimenta pessoas que passam pelo local e podem conhecer um pouco da história de cada uma dessas 21 pioneiras. A ideia é reconhecer a importância histórica das mulheres para a construção de um Estado com 43 anos. Então queremos mostrar para todo o Estado que Rondônia foi sim feita também por mulheres desbravadoras, que são as bandeirantes de Rondônia, cantada pelo nosso hino. As mulheres fazem parte dessa história e aqui é algo assim, é fenomenal, extraordinário, né? Reconhecendo o valor, a dignidade, a cidadania, especialmente com essa galeria As Mulheres. A primeira mulher que a gente ouviu falar na mídia era a Odaísa. Ela era secretária de Ação Social. Coisa rara a mulher atuar, ser valorizada. Esse trabalho que o tribunal está fazendo de resgatar a história das mulheres é muito importante.
está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Eu tenho 20 anos de advocacia atuante. O ambiente é sempre um ambiente majoritariamente masculino. Há uma característica do perfil feminino que é a empatia e a habilidade de conciliação. Então, essas características são muito valiosas na resolução de disputas e a busca por soluções mais equilibradas. Então, a presença da mulher, ela desempenha um papel significativo no combate desses preconceitos arraigados, machismo, misoginia, nesse ambiente jurídico, e contribui para a criação de um sistema jurídico mais justo e menos desigual, e que a mulher vem mostrando ao longo do tempo, especialmente o século XXI, o seu poder, a sua capacidade e as suas ponderações profissionais. A questão de gênero não deve estar no cômputo dos requisitos para o exercício de um cargo público. Eu aqui mesmo sou um exemplo disso. Nesse tribunal é uma mulher que é diretora-geral. Então é um exemplo de que é possível para todas as mulheres. Ingressei no TRE Rondônia em concurso público, comecei minhas atividades em 1999 e aqui no tribunal passei por várias unidades. Na verdade, passei por todas as unidades do tribunal e em todas aprendi muito. Hoje em dia nós temos assim várias mulheres em destaque, né? Nós temos aqui grande parte dos servidores, servidores de gênero feminino. Então assim, a Justiça Eleitoral é um espaço acolhedor, é um lugar onde as mulheres devem ter oportunidades de fazerem suas carreiras e que a questão de gênero não seja nenhum quesito para qualquer qualificação ou exercício de qualquer cargo. Neste ano, completei 25 anos de Justiça Eleitoral. E desde sempre, durante todo esse tempo, sempre tenho a sensação de que cada dia é um novo dia, um novo aprendizado, novos desafios. Cada dia nós vivemos novas emoções na Justiça Eleitoral. Enquanto mulher, a atuação numa área predominantemente técnica, de auditoria, que sempre teve um histórico de pouca representatividade feminina, é como se houvesse aí uma reafirmação do nosso valor, da nossa competência, da nossa capacidade. E é o que eu digo também para toda a minha equipe, não tenha medo. Né? Desafios são feitos para quê? Né? Para a gente superar. Vamos superá-los, enfrentá-los e depois ter aquela satisfação de que, consegui. Então eu sempre falo para as mulheres, para qualquer outra pessoa, seja homem ou mulher, não tenha medo do desafio. Vá e vença. Acredite que você pode. Todos podemos. Todos podemos. Eu tive coragem de lutar, de mudar, né? Porque eu preciso ter coragem e também me dediquei. Então, coragem e dedicação são as minhas marquinhas, eu acho. Eu comecei aqui na Justiça Eleitoral muito cedo. Praticamente toda a minha carreira foi aqui na Justiça Eleitoral. Dentre os secretários, eu sou a única mulher, os demais são homens, mas sempre muito respeitada por todos. Para mim, como mulher, é desafiador, né? Ainda vivemos numa sociedade patriarcal, e isso é enraizado, né? Mas aqui no tribunal temos boas políticas que cada dia se sedimentam mais do ponto de vista da igualdade, né, de direitos. Ainda estamos numa sociedade em que a mulher precisa sempre provar que é capaz. E para a gente provar que somos capazes, é preciso
estar qualificado para a atividade que vai exercer, muito bem qualificadas. Então, o conselho que eu dou é estudem, se preparem, porque as coisas vão fluir normalmente e as oportunidades vão aparecer. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. Uma história marcada pela superação. Ana Elisa, quando bebê, caiu nas águas da enchente do Rio Madeira em 2014, em Rondônia. Sobreviveu, foi acolhida em uma instituição de crianças especiais em Porto Velho e acabou por despertar o interesse de uma família de São Paulo. Desde a adolescência, que eu já pensava em adoção, já tinha essa ideia em mente. E aí, quando a gente se conheceu, eu já tinha falado para ele que nós teríamos nosso filho biológico, mas que eu tinha essa vontade de adotar. Eu entrei num grupo fechado, né, do Facebook, para aquelas pessoas que queriam fazer adoção, e lá o Tribunal de Justiça fez uma campanha para encontrar uma família para ela. E aí, quando eu vi a foto da Elisa, já me apaixonei na hora. Tava lá com a cadeirinha, na cadeirinha de rodas, tinha uma sondinha na barriga, estava com 4 anos. Inicialmente foi ideia da minha esposa, depois eu embarquei também e foi a melhor escolha que a gente fez. É claro que existem percalços no caminho, né? Lutas também, não são só flores, mas para a gente tem sido uma experiência, uma jornada muito incrível. Um momento que ficou na nossa memória, a gente tem isso registrado em vídeo, foi o nosso primeiro encontro, né? Como a gente teve essa aproximação por fotos, por vídeo online, porque a distância para Rondônia era muito grande, né? Nesse primeiro encontro, quando eu cheguei e eu disse a seguinte frase para ela: filha, o pai chegou. Ela entrou assim numa alegria tão imensa que por um instante eu pensei que ela ia caminhar no braço da cuidadora. Ali ela nasceu para mim como filha, né? Ali foi o nascimento dela para mim. A decisão trouxe mudanças para a vida da família, escolha consciente que implicou em renúncias, mas muitas recompensas. Ela é uma criança que é cadeirante, nem todos os lugares são acessíveis. Ela tem muito mais demandas do que uma criança típica, né? Enquanto o Pedro, por exemplo, vai para a escola, faz um curso, faz um esporte, ela não, ela vai para a escola também, mas ela tem as terapias. Ela tem diagnóstico pelos hospitais que são referência no assunto, né? Os melhores hospitais do Brasil, de que ela nunca poderia, por exemplo, comer pela boca, que ela não teria uma deglutição, que ela não teria como engolir um alimento sólido, e hoje ela superou isso. É uma escolha assim totalmente fora do comum, né? Mas a gente é muito feliz porque a gente aprende muito com ela, né? A adoção para mim é amor mesmo, não tem, é você amar incondicionalmente. E esse incondicionalmente para mim é independente de sangue ou não. Eu não vejo diferença alguma dos dois. Não nasceu de mim, mas veio para mim. A adoção só acontece após a destituição do poder familiar dos pais biológicos. Quando a criança é encaminhada à adoção, tudo já está legalmente definido. O risco de perder a criança só existe em adoções irregulares, fora da justiça. Adotar dentro da lei é o caminho mais seguro, ético e amoroso. O que parecia improvável se tornou realidade. O caminho da adoção transformou o destino de Elisa, Débora, Renato, Pedro, familiares, e se tornou exemplo de como o amor pode encontrar um lar. A Elisa para nós é uma luz, né? Veio para completar a família mesmo. Era quem faltava mesmo. Então, quem tem essa vontade, esse desejo de fazer uma adoção, seja uma adoção típica, atípica, vai em frente. Do dia que a gente chegou no abrigo, lá em Rondônia, a gente chegou de madrugada. A primeira frase que eu vi escrito no muro ali daquele abrigo, estava escrito o seguinte: tudo que é amado cresce. Essa frase ficou na minha cabeça. Então, tudo na vida que você fizer e você colocar amor vai crescer, vai desenvolver.
E a Elisa é isso, ela é fruto do nosso amor, do nosso dia a dia, da nossa persistência, da nossa perseverança. E o nosso conselho para quem quer adotar é esse: faça o seu melhor com amor a cada dia. Não é sobre acelerar, é sobre não parar, é sobre uma continuidade, uma constância. E todo dia a gente rega essa semente do amor. Serão dias de luta, mas dias de glória, e cada dia é um aprendizado. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. O amor não pode ter barreiras. Ana e Fabiola sabem disso, mas tinham dúvidas sobre como outras pessoas encaravam essa expansão de emoções e sentimentos. Eu sou mãe já, eu tenho 2 filhos, um menino e uma menina, mas já são adolescentes, uma já casou e o outro não. A Ana não tem filho, aí foi esse desejo de ter um filho com a Ana, né? Aí a gente foi procurar. Inclusive, uma das dúvidas que mais surgiram em mim também foi essa questão de, por sermos um casal diferenciado, e se é possível, né, construir uma família assim. É possível e a gente fica feliz. A procura pelo caminho legal foi acertada. Ana e Fabiola se sentem seguras, preparadas para receber o desejado filho. O curso de preparação trouxe informações, acolhimento e principalmente confiança para receber uma criança que vai completar ainda mais essa família. A gente tem mais um preparo, a gente pôde conhecer outras pessoas também. E outros casais que têm esse desejo no coração, procure informações sobre a adoção no fórum, que lá tem pessoas que explicam bem pra gente, cada detalhe assim, de passo a passo, né, como fazer, porque tem muitas pessoas em casal que nem nós, eu e a Ana, que tem esse desejo, mas tem o receio, o medo, né, de como faz para chegar até o ponto que é a adoção. Só de pensar que logo logo a nossa família vai crescer, aumentar, né? vai crescer. E tem os filhos da Fabiola também, que já fazem parte desse ciclo, né? Então isso é muito, muito legal. Durante o processo de adoção, os candidatos indicam o perfil desejado: idade, gênero, raça, se aceitam irmãos ou doenças. Porém, quanto mais restrito o perfil, maior o tempo de espera. O curso ampliou também o perfil das crianças. Ana e Fabiola querem bebês, mas podem ser atípicos, com deficiência ou com alguma dificuldade de saúde. O que para muitos é limitação, para elas é possibilidade. A gente não quer ser perfeito, né? A gente vai sempre sempre a gente vai estar aprendendo com eles também, né? A gente não tem esse ideal assim, eu quero minha filha ou meu filho sejam perfeitos, não é isso. Mas o que a gente quer é uma alegria, é ser mães, né? E abraçar cada segundo, cada minuto com a criança e estar participando ali junto com o nosso filho. E dar o amor, oferecer o amor, né? Receber o amor deles também. O desenvolvimento familiar, né? Essa coisa toda. Eu vou mais pelo amor, pelo coração, pelo afeto, pelo beijo, pela gratidão, né? Então o que eu quero passar é isso. E viver a cada segundo esse momento. O desejo é nosso, mas eles que vêm preencher o nosso coração. Você está assistindo Programa do Fogaça, no oferecimento de site O Observador e Rádio Rio Madeira. E chegou no ar o Programa do Fogaça. Agradecer as pessoas de Cacoal, de Prante Médici, Ji-Paraná, Porto Velho, e também através das redes sociais, que vai para o mundo, aonde você tem acesso ao programa. Nós voltamos amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau, tchau.